agora não estaria pregando hoje, né? Seria o pastor Adilson de Oliveira, estaria pregando e celebrando a ceia, né? Mas aprove o Senhor, né? Se fosse eu que estivesse pregando. Então convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Lucas capítulo 7, de 11 a 17. Lucas capítulo 7, de 11 a 17. Lucas capítulo 7, de 11 a 17. O tema da mensagem desta noite tem o seguinte tema: não espere nada de ninguém. Ok? Esse é o tema da mensagem. Não espere nada de ninguém. Olha o que diz o texto. Lucas capítulo 7, de 11 a 17, diz assim: Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam, e Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, e diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Tema da mensagem: não espere nada de ninguém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós já te agradecemos, Pai, porque desde, ó Deus, o preâmbulo do culto, nós já estamos te louvando, estamos te exaltando, ó Pai querido. E agora, Senhor, no transcorrer da Tua palavra, Deus, que eu seja apenas um instrumento do Senhor, desobstruído, ó Pai querido, para que os nossos irmãos, ó Pai, venham ouvir e entender a Tua palavra. Palavra essa que não volta vazia, mas preenche e esquadrinha as lacunas dos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Não espere nada de ninguém. Nesse texto, meus irmãos, nós vemos algumas coisas aqui interessantes e tristes também. Nós vemos então, meus irmãos, que Jesus
ele estava passando pela cidade de Naim. Naim fica a alguns quilômetros do Monte Hermon. Naim também está muito mais para um vilarejo do que mesmo para uma cidade. Os historiadores dizem que o marido desta mulher se chamava Obadias, e que o marido dessa mulher era mordomo do rei Acabe. Então, o mordomo dessa viúva, sem dúvida nenhuma, o marido dessa mulher e mordomo, sem dúvida nenhuma, era alguém que tinha uma certa influência na cidade de Naim. Essa mulher também era uma mulher muito conhecida, assim como seu filho também. Então, essa família não era uma família anônima da cidade de Naim. Essa família era uma família conhecida de todos. E nós vemos também que esta mulher era uma mulher que conhecia a tristeza de perto, porque já tinha sepultado o seu esposo, e a cultura dizia na época que quando uma mulher não tinha o seu esposo, ela ficava muito vulnerável à sociedade. Então essa mulher era uma mulher que conhecia a tristeza de perto, já tinha perdido o seu esposo, o sacerdote, o líder do seu lar, e agora simplesmente ela perde o seu filho. Simplesmente é óbvio que eu estou dizendo de uma maneira irônica, né? Porque ela perde o seu filho, talvez o seu maior tesouro ela perde nesse momento. Nós vemos, meus irmãos, que naquele momento, então, meio que a cidade toda se ajuda para consolar aquela mulher. A cidade naquele momento, todos ficam imbuídos de um só sentimento. O sentimento ali era tristeza, de agonia, vendo aquela mulher, a angústia daquela mulher tendo perdido o seu filho. Então Jesus, quando ele está adentrando na cidade, ele vê aquela cena. Já sabia ele, mas ele vê aquela cena. É interessante, meus irmãos, que muitas vezes as nossas vidas, nós queremos que, quando nós estamos passando por um problema, por uma dificuldade, pelo sentimento triste, muitas vezes nós queremos que as pessoas, elas, em algum momento, elas possam ficar consternadas como nós estamos. Muitas vezes nós queremos, diante da situação que nós estamos passando, muitas vezes nós queremos que as pessoas, ou alguma pessoa, ou a pessoa, fique com a mesma tristeza, ou pegue o mesmo sentimento que eu estou tendo. Nós queremos que a pessoa tenha também. Não tem. Ainda que alguém, possa em algum momento se consternar, em algum momento ficar triste pelo episódio, pela situação que você está passando, jamais ela terá o mesmo sentimento que você está tendo. O sentimento de tristeza, de perca, de morte, é um sentimento único. Às vezes nós temos até o costume, de falar, eu sei o que você está passando, e eu tenho muito cuidado de falar isso, porque eu não sei. Só quem sabe é quem está passando. E naquele momento, meus irmãos, nós vemos que só Jesus sabia de fato o que aquela mulher estava passando, e mais ninguém. Só Jesus sabia o que estava ali no recôndito do seu coração. Ninguém mais sabia o que ela estava passando. E nós vemos que Jesus teve compaixão. O que é compaixão? Compaixão é querer que a pessoa tenha o mesmo sentimento que você está tendo. A vontade, o desejo de Jesus é que aquela mulher não tivesse tendo aquele sentimento. Ele queria tirar aquele sentimento dela. Então, quando alguns dos nossos irmãos, em algum momento, estiverem consternados, tristes,
qual deve ser o nosso sentimento? O nosso sentimento deve ser de fazer com que ele tenha o mesmo sentimento meu. A minha intenção deve ser tirar ele daquela angústia, daquela tristeza e trazê-lo, né, ou dar um momento de alegria para ele. Então, todas as vezes que Jesus teve compaixão de alguém, o sentimento de Jesus é que aquela pessoa deixasse ali a tristeza, nem que se fosse por alguns minutos, e tivesse alegria. Então Jesus estava adentrando naquela cidade ali e viu aquilo. E aquela mulher, ela tinha a certeza que ela não precisava esperar nada de ninguém. Porque embora as pessoas estavam ali naquele momento, mais cedo ou mais tarde as pessoas iriam abandoná-la. E ela não deveria esperar nada, absolutamente nada de ninguém. E por que eu usei justamente esse texto? Talvez, meus irmãos, uma das maiores frustrações que nós temos é acreditar em algum momento que as pessoas irão fazer algo por nós, vai comprar a nossa briga, vai nos ajudar. Então muitas vezes nós esperamos muito das pessoas. E eu acredito, meus irmãos, que o segredo da felicidade está justamente aí. Não espere nada do outro. Muitas vezes nós esperamos do outro. Olha, eu tenho certeza que se algo acontecer, olha, alguém vai fazer algo por mim, olha, o meu amigo, o meu parente, ele vai fazer algo para mim, ele vai me ajudar. Não espere nada de ninguém. E muitas vezes nós decepcionamos com as pessoas. Olha, eu estou decepcionado. Quando nós não esperamos nada de ninguém, não há decepção. Decepção é quando nós depositamos algumas coisas nas vidas das pessoas das quais não deveríamos depositar. Não espere nada de ninguém. As mesmas pessoas que batem nas suas costas, as mesmas pessoas que te elogiam, as mesmas pessoas que afirmam isso, que afirmam aquilo. Pode acontecer que eu ainda acredito em amigos fiéis, eu ainda acredito em cristãos verdadeiros, mas não espere nada de ninguém. Quando nós não esperamos nada de ninguém, com certeza, meus irmãos, nós teremos uma vida mais fácil. Muitas vezes nós achamos que a amizade, né, é comer um na casa do outro, é mandar mensagem a semana toda, é o meu companheiro de trabalho, né? E às vezes a gente se decepciona, entre aspas, com isso. Quando nós não esperamos nada de ninguém, não há decepção. O que eu mais vejo são pessoas decepcionadas. Decepcionadas com o quê e com quem? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz assim: lançando sobre ele toda a ansiedade, pois ele tem cuidado de nós. Então se algo, ou se alguém, se nós devemos de fato esperar alguma coisa, nós devemos esperar de Jesus. Nós não devemos esperar do outro, devemos esperar de Jesus, porque o texto diz, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Quem é que tem cuidado de nós? É o outro? Não. Quem tem cuidado de nós é o nosso Deus. E esse jamais irá nos decepcionar. Então nós vemos que, embora a situação daquela mulher era uma situação difícil, sensível, as pessoas estavam ao seu redor, as pessoas estavam ali dando alguns mimos, carinho para ela naquele momento, mas ela sabia que em algum momento ela iria ficar só. Você quer ver o quanto você é amado? Quando você fizer uma festa, a pessoa ela está presente, é no momento de perda, né?
Certa vez eu conheci um rapaz, os dois crentes, né? E da igreja de onde eu era. E a mãe dele, a mãe de um dos jovens, ela faleceu. Os dois eram muito, mas muito grudados, né? E na hora lá do enterro, esse amigo dele, né, ele chegou atrasado, né? Quando ele chegou, já estava enterrando a mãe do outro amigo. E quando o amigo foi abraçá-lo ali, foi desejar ali os sentimentos, ele virou e disse: agora que você chega, agora que você está chegando, né? Você não acha que você está um pouco atrasado? Olha só, né? Esperando algo de quem? De pessoa, esperando algo do seu amigo. As pessoas são egoístas, as pessoas se preocupam apenas com elas, meus irmãos, né? E espero estar falando isso para os irmãos, estou falando para crentes, né? E às vezes nós temos o costume de esperar coisas das pessoas. Eu não quero aqui desanimá-lo, não estou dizendo para você: olha, não faça amizade, não faça amigo, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você que se decepcionar é a coisa mais normal que existe. E quando nós esperamos apenas de Deus, é muito mais fácil ainda entender. Quando nós lançamos sobre Deus as nossas ansiedades, nós não cobramos nada de ninguém. Então não podemos esperar das pessoas aquilo que elas não têm para nos dar. E nós vemos então que aquela mulher, ela nem conhecia Jesus. Os historiadores dizem que ela não tinha nenhum contato com Jesus. E naquele momento nós vemos que quem ajudou ela foi alguém que talvez ela não conhecia, talvez ela nunca ouviu falar. Foi a pessoa que estendeu a mão para ela, que tirou o seu filho da morte para a vida novamente. Por isso que nós devemos valorizar todas as pessoas, porque muitas vezes nas nossas vidas, quem menos a gente pensa que irá nos ajudar, que irá nos fortalecer, são elas que abrem as portas para nós. Por isso que nós devemos considerar todas as pessoas. Por isso que o nosso amor não deve ser um amor partido, mas um amor íntegro. E a palavra do Senhor nos ensina: lançai sobre ele. Essa palavra lançar sobre ele no grego é como se você jogasse, como se atirasse alguma coisa. Essa é a ideia, a conotação que dá. Como se lançasse algo. Lançai sobre ele toda a sua ansiedade, pois ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Então eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, né? Em quem você tem crido? Em quem você tem depositado a sua fé? Em quem você tem esperado alguma coisa? Tem sido no Senhor? Tem sido nas pessoas? Tem sido em algo que você possa lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade, todo o seu desejo, todas as suas vontades, todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, porque Ele, somente Ele, tem cuidado de nós. É Ele, é o Senhor que tem cuidado de nós. Em alguns momentos, meus irmãos, as pessoas podem até nos rodear. Em algum momento, meus irmãos, as pessoas podem até nos amar. Mas nada nessa vida dura para sempre. Nada nessa vida dura para sempre. Como servos de Deus, precisamos estar firmes. Como servos do Senhor Jesus, não podemos viver uma vida de decepção. Quero dizer para você que nada possa vir nos decepcionar, mas que nós possamos a cada dia crescer na palavra, que nós possamos crescer no Espírito, que nós possamos crescer como crentes, como o apóstolo Pedro nos sugere. Que nós possamos ter um crescimento
abissal a cada dia, um crescimento íntegro, para que venhamos louvar o Senhor, para que venhamos viver uma vida frutífera diante de Deus, e não esperando, né, das pessoas. Não espere nada de ninguém. Não espere nada de ninguém. Como a vida fica muito mais fácil, né, quando nós vivemos dessa forma, né? Outra frase que nós gostamos de afirmar, gostamos de falar, eu já ouvi das pessoas: fulano me decepcionou, fulano é uma decepção. Mas irmãos, nós somos seres humanos, né? Nós somos seres humanos. Sabe quando nós entendemos o outro? Sabe quando você entende o outro? Quando acontece com você. Não tem outra forma de você entender o seu próximo enquanto não aconteceu com você, na sua casa, na sua família. Enquanto não acontecer com você, você não conhece, você não sabe a dor do outro. Nós temos um senso muito grande de justiça, e nós queremos justiça, até quando de fato não é comigo, até quando não é com você, ou quando não é alguém da nossa família. E Jesus então ele entende naquele momento que aquela mulher precisava dele, e ele precisava ter compaixão daquela mulher, e ele disse para aquele jovem, para aquele adolescente: levanta-te, e devolveu novamente a vida para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele jovem. E ali eles entenderam que o próprio Jesus era um profeta, era um homem enviado de Deus. Quantas maravilhas o Senhor precisará fazer na sua vida para você entender que Deus está no comando da sua vida. Quantos milagres Ele vai precisar fazer? Quantos prodígios o Senhor precisará fazer na sua vida para você entender que Ele é Deus? Porque muitas vezes nós temos medo, muitas vezes nós tememos, isso é normal, mas se você observar, nós já passamos por coisas bem piores. E Deus continua ainda na frente das nossas vidas. E Ele não precisa provar, nem através de doença, nem por crise financeiras, ou seja lá o que for, que Ele é Deus. Que Ele está no comando de todas as coisas. Que para Ele, nele pertence o operar e o efetuar. Ele não precisa provar nada para nós. Muitas vezes o problema só muda de local, né? Só muda de jeito muitas vezes, mas o Senhor continua o mesmo. Talvez você diga: olha, aquele ali era pequeno, mas esse é maior ainda, esse é grande, mas o Senhor continua o mesmo. O Senhor continua poderoso. Nosso Deus, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, o nosso Yahvé. Ele continua sendo o mesmo, agindo da mesma maneira. Então, se há pessoas mortas no nosso meio, o Senhor nos traz a vida. E muitas vezes, meus irmãos, dentro da nossa família, e essa mulher aqui estava com a sua família, digamos que pela metade, mas mesmo assim ela era família. Nós vemos também, meus irmãos, que essa mulher foi capaz de ir, se possível fosse, com seu filho até as últimas consequências. Ela estava indo com ele, ela estava à frente, ela estava com ele. De fato, o momento, o cenário não era dos melhores, mas ela estava com ele. E quando nós temos Jesus, quando Jesus de fato ele está com a gente, não há cenário difícil que ele não possa mudar. Não há história que ele não possa mudar. Não há dificuldade que ele não possa mudar. Tenho certeza que vocês estão aqui nesta noite para ouvir através dos cânticos da palavra que Jesus, que o nosso Deus continua sendo um Deus poderoso. Torre forte é o nome do nosso Deus. Que nós possamos a cada dia crer não nas pessoas e naquilo que elas têm para nos oferecer, mas que nós possamos crer no Senhor.
Que nós possamos olhar somente para Ele. Que nenhuma decepção nas nossas vidas venha nos tirar de olhar para o foco, de olhar para Jesus. Devemos olhar para as pessoas. Nós vemos, meus irmãos, muitas vezes na internet, nós olhamos lá, pregadores renomados, escândalos através de escândalo. E Jesus disse que o escândalo ele é inevitável. Mas a palavra também diz o seguinte para aqueles que se arrependem: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Às vezes eu olho para alguns colegas, né, e vejo a forma deles tratarem com alguns problemas, com algumas coisas, né? Quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais senso de perdão você terá no seu coração. Tenha certeza disso. Quanto mais perto você está do Senhor, mais perdão virá sobre a sua vida, mais senso de perdão você terá na sua vida. Se o mundo aí fora diz que perdoa, então eu fico imaginando como nós cristãos devemos agir. Então a minha palavra nesta noite é: não espere nada de ninguém, não vacile, não caia, não espere nada de ninguém. Talvez as pessoas que estarão mais perto de você serão as pessoas que irão mais te acusar, mas que você possa lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade, todo o seu problema, todo o seu choro, porque Ele tem cuidado de nós. Amém. É Ele que tem cuidado de nós. É Ele que é a nossa bandeira, é Ele que nos guarda. Não há pecado que esse Deus não perdoa. Que nós nessa noite possamos aprender como Jesus. E quando olhou para aquela mulher, de alguma forma ele mudou aquela situação. Que nós venhamos ter esse sentimento como família. Que o erro do meu irmão seja o meu também. Que a bênção do meu irmão seja a bênção minha também. O Senhor irá se alegrar com os nossos corações, com as nossas atitudes, com as nossas maneiras. Assim que o Senhor, Ele quer de nós. É assim que nós devemos fazer. Certa vez eu estava com o pastor que eu tive, nós estávamos preparando alguém para se batizar. E eu estava ajudando na preparação. E no último dia, como eu faço aqui também, no último dia ali, o rapaz disse assim, né, o pastor, o meu sonho é se batizar, mas eu ainda tenho algumas coisas, alguns vícios que eu não consegui abandonar. Eu lembro que o pastor disse: olha, quando Deus faz uma obra, Ele faz por inteiro. E se Ele não fizer hoje, Ele vai fazer amanhã, mas o Senhor faz. O nosso Deus, Ele é assim. O Senhor faz uma obra nas nossas vidas. O Senhor faz uma obra por inteiro. Ele fez assim na minha vida e tenho certeza que Ele também irá fazer isso, já fez isso na vida dos irmãos. E a frase desta noite que eu gostaria de deixar com os irmãos é: quanto mais perto você estiver da cruz, mais você vai entender os seus irmãos, e mais você entenderá os pecados dos seus irmãos, e a graça virá sobre você de uma forma tão grande que você não tem ideia. Ontem e hoje, né, eu me deparei com algumas situações. Hoje o estudo do irmão Roger, né, foi sobre quando Jesus lavou os pés dos discípulos, né? E eu já disse para algumas pessoas da minha família, sabe, eu não gosto que ninguém me sirva. Eu não gosto, meus irmãos. Eu não gosto de ir
numa churrascaria, que a pessoa fica te servindo ali e tal. Eu não gosto disso daí, né? Mas eu acho interessante na Bíblia, porque a palavra de Deus, ela diz o seguinte, né? Que é melhor nós servirmos do que sermos servidos. Então tem pessoas que elas gostam de ser servidas. Olha, eu gosto de sentar, eu gosto que as pessoas me servem, né? Eu não sou muito fã, né, de ser servido. Mesmo porque aquele que tem, aquele que serve é porque tem. E aquele que precisa ser servido é porque não tem. Você prefere servir ou ser servido? Se você precisa é porque você não tem. Se há necessidade, se há escassez de alguma coisa na sua vida, é porque você não tem. Se você serve é porque você tem. Então é melhor servir do que ser servido. Eu prefiro servir os irmãos, de qualquer forma, né? Eu prefiro servir os irmãos do que ser servido. Porque se eu posso servir, é porque Deus tem me dado saúde, é porque o Senhor tem me dado possibilidade. Agora, o momento que eu for servido, e se algum momento eu precisar, pode ter certeza que em alguma área da minha vida, eu estou aí precisando, né? Então, muitas vezes nós temos o costume, né? Eu nunca recebo nada de ninguém, eu não ganho nada de ninguém, ninguém me reconhece, ninguém faz isso, ninguém... Continue servindo, porque se você serve é porque Deus tem te dado condições. Continue servindo, seja em que âmbito for. Então, nesta noite, quero deixar para você, membro da igreja, família do Senhor Jesus, quanto mais próximo eu estiver da cruz, menos senso de justiça, menos crítica, com certeza eu irei ter. Quanto mais perto da cruz, mais amor, mais arrependimento, mais graça, mais misericórdia, mais compaixão eu terei na vida dos meus irmãos. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Qual o desejo do pastor nessa noite para a minha vida e para a sua vida? Se aproxime mais da cruz. Fique mais perto da cruz. Tenha certeza que você será uma pessoa melhor, um crente melhor. E não espere nada de ninguém. Muito pelo contrário, como diz a palavra em 1 Pedro capítulo 5, versículo 17, diz: lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele, somente Ele, tem cuidado de nós. De nós. Se possível for, o Senhor irá mandar pessoas para te ajudar, para te auxiliar. Mas é Ele que vai mandar. E não você esperar das pessoas. É Ele que vai mandar. E é assim que Ele tem feito. E é assim que Ele vai fazer. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus. Nessa noite, ó Pai, eu quero colocar diante do Senhor as famílias da tua igreja. Pai, eu quero nesse momento colocar diante do Senhor esse marido, essa esposa, esse filho, ó Pai querido. Que nós venhamos, ó Pai, nesta noite, venhamos, ó Pai, a cada dia, lançar sobre Ti todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai querido. Senhor, cuida das nossas vidas. Que não venhamos, ó Pai, a nos decepcionarmos, ó Deus, esperando algo de alguém. E venhamos, ó Pai, a trabalhar, a vencer através do Senhor, que nós devemos esperar do Senhor e não das pessoas, porque as pessoas também são limitadas, errôneas, ó Pai, e muitas vezes, ó Pai, nós atribuímos coisas a pessoas das quais nós devemos atribuir ao Senhor e não às pessoas. Cuida, Senhor, das nossas vidas hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.